é assim, existem os autores clássicos e, né, e às vezes a gente tem conhecimento desses autores através de comentaristas. Sim, Vamos supor, o cara, né, não que o seja, mas vamos supor o Freud. O cara, às vezes, ele nunca leu nada do Freud, mas ele leu comentaristas que falam sobre sei. o Freud. Você acha isso um problema? Depende, se você for ser um especialista, se você quer falar sobre o Freud, na Faculdade de Filosofia da USP, os professores chamavam não fazer isso de conversão ao texto. Quer dizer, conversão ao texto original. Ler o texto do autor original e não só ler o autor a partir dos comentadores. É claro que se você estivesse lendo os comentadores, isso pode encurtar o caminho. Mas se você quiser ser uma pessoa, por exemplo, que usa o Freud para entender o mundo, você vai ter que ler o próprio Freud, além dos outros comentadores. Entendi. Porque assim, os comentadores, eles já são uma outra visão do autor, né? Ele já não é o Claro, autor puro mais, né? não é por isso que os professores falavam de conversão ao texto. Entendi. Justamente no sentido de que você faz uma conversão, digamos, a pureza não no sentido moral, mas a pureza do texto que o próprio autor escreveu. Alguns comentadores são fundamentais para você entender determinadas coisas. Algumas linhas de interpretação se impõem como sendo mais fortes do que outras e consideradas mais corretas do que outras. Isso faz parte do que a gente chama de fortuna crítica, que é essa fortuna de autores que debatem um grande autor. E assim, você como professor, por exemplo, tem textos que são muito difíceis de ler, né? Vamos supor, eu conheço várias pessoas que fazem psicologia e que dizem que não conseguem ler o Lacan. Sim. Como é, assim, você como professor falando para um aluno, qual é a caminhada para o cara conseguir ler e entender esses textos? Eu li Lacan, estudei Lacan há muitos anos. Lacan, de fato, tem uma linguagem complexa porque ele tem uma espécie de experimentalismo linguístico em que ele quer fundir forma e conteúdo. Depende, se você é um aluno de graduação, digamos, de jornalismo, e você quer estudar psicanálise, eu não acho que você precise ser exposto a um texto do Lacan, porque você vai fazer jornalismo, você não vai ser psicanalista. Então você pode ler um texto, por exemplo, do Jacques Lamillet comentando Lacan, por exemplo, ou do Jorge Forbes, aqui em termos de Brasil, ou do Ricardo Goldenberg, ou do próprio Dunker, que são todos especialistas em Lacan. Agora, se você vai ser psicanalista lacaniano, então você vai ter que estudar o próprio Lacan, além de estudar todos esses outros comentadores importantes da obra do Lacan. Então, depende do curso e do que você está se formando. Então, se o aluno está fazendo cinema e ele quer entender a crítica da razão pura do Kant, que é outro texto muito difícil, talvez seja melhor simplesmente dar algum comentador do Kant para ele ler, e não necessariamente o próprio Kant. Entendi. E assim, na medida do que você vai conhecendo mais sobre aquele universo, esses textos vão se abrindo e se tornando mais compreensíveis? É assim o processo? Vão. Claro, é como todo processo de aprendizagem. Você vai se apropriando do repertório, vai entendendo melhor a linguagem, vai fazendo relações com textos do próprio autor que você leu antes. Você vai fazendo relação com comentadores que você leu antes. E aí isso vai tecendo uma teia de significados e vai se tornando mais profundo, mais amplo, mais fácil no sentido de ser mais familiar, mas às vezes pode se tornar mais complexo justamente que você entendeu de forma mais profunda.